Olá, alunos! Hoje nós vamos dar sequência ao material, vamos para o setor B, vamos resolver aulas 13, 14 e 15. Aula 13, Sistema Termicamente Isolado, Enem, o calor e os fenômenos térmicos. Nesta aula, número 1, sistema termicamente isolado é chamado conjunto de corpos que trocam o calor apenas entre si. Então nós temos o desenho de uma caixa diabática, onde nós temos 3 corpos diferentes e um termômetro. Representação de um calorímetro, recipiente de paredes adiabáticas, destinado a armazenar corpos que participarão das trocas de calor, isolando-os termicamente do restante do universo, ou seja, da temperatura ambiente. A quantidade de calor trocada pelas paredes internas do calorímetro e seus acessórios é dada pela fórmula: quantidade de calor do calorímetro é igual à capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Observação: se o calorímetro for ideal ou possuir capacidade térmica desprezível, tem-se a quantidade térmica do calorímetro é igual a zero. 2. Equacionamento das trocas de calor é um sistema termicamente isolado. O somatório das quantidades de calor tem que dar zero. Então, quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B, mais a quantidade de calor do corpo C, mais a quantidade de calor do calorímetro é igual a zero. Observação: se o sistema atingir o equilíbrio térmico, tem-se que a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B, igual à quantidade de calor de C, é igual à quantidade de calor de F, que é igual à quantidade de calor de E. Em classe, número 1, caiu no Enem. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Para isso, deve-se misturar água quente com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão, ou seja, a divisão, entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, o exercício 1, nós vamos então trabalhar com água quente e água fria. Então, eu vou ter quantidade de água quente mais quantidade de água fria. Como o sistema é isolado, isso vale zero. Então aqui nós vamos agora trabalhar com o seguinte: isso vai ser calor sensível ou latente. A água fria, ela vai estar no estado frio quando eu misturar, ou ela vai mudar de estado? Então a água vai continuar sendo água, é calor sensível. A água quente também, quando eu misturo com a outra, continua sendo água, então calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível? Massa vezes calor vezes variação de temperatura, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então aqui eu tenho massa de água quente, massa de água fria. Bom, ele não me dá a quantidade de massa de água quente nem de massa de água fria, ele me dá as temperaturas. Então continua aqui, massa quente. Qual é o calor específico da água? 1. Qual é a variação de temperatura? Então eu tenho a temperatura final, que ele me diz que é 30 graus, e a inicial da água quente é 70 graus. Então ele fala que 30 graus é a temperatura final, depois que vai misturar, certo? A fria e a quente. Final, 30 graus, e a quente estava a 70 graus. A massa da água quente também não tem, o calor específico é 1, e a variação é a mesma coisa. Final vai ser 30. E a inicial, qual é a temperatura inicial para analisar? É 25 graus. Tudo isso é igual a zero. Então, resolvendo, massa de água quente, 1 vezes quantidade 30 menos 70, negativo 40, mais 1 vezes 30 menos 25, 5. Então, menos 40 de massa de água quente, mais 5 de massa de água fria. Como eu quero uma razão, eu quero a razão entre a massa de água quente em relação à massa de água fria, eu vou separar os dois. Esse é negativo, o outro também do outro lado vai ficar negativo, matematicamente falando. Então, a massa de água quente sobre a massa de água fria, então veja bem, a massa de água fria vem para cá. Quem vai para o outro lado? O 40.
Então vai ficar menos 5 sobre menos 40. Quando o menos 40 vai para o outro lado, ele continua com o sinal negativo. Ele não muda. Menos dividido por menos dá mais. E 5 por 40, eu posso simplificar os dois por 5. Vai ficar positivo. 5 dividido por 5 dá 1. 40 por 5, 8. Então, a razão, que é a divisão entre a massa de água fria com a massa de água quente, será 1/8. Quando eu divido 1 por 8, eu vou achar quanto? 0,125. Eu posso deixar a resposta em fração ou em número decimal, desde que ele seja decimal limitado. Se eu dividir 1 por 8, eu vou achar 0,125. Estou na FUVEST São Paulo. No gráfico a seguir, a curva 1 representa o resfriamento de um bloco de metal a partir de 180 graus e a curva 2, o aquecimento de uma certa quantidade de líquido a 0 graus Celsius, ambos em função do calor cedido ou recebido num processo. Temos o gráfico então. Se colocarmos no recipiente termicamente isolado a mesma quantidade daquele líquido a 20 graus e o bloco a 100 graus, a temperatura de equilíbrio do sistema líquido mais bloco será de aproximadamente letra A, 25 graus, letra B, 30 graus, letra C, 40 graus, letra D, 45 graus, letra E, 60 graus. Então nós vamos agora resolver o exercício 2. Nós temos aqui um gráfico que mostra o resfriamento de um bloco e o aquecimento de um líquido. Eles estão no mesmo ambiente, então eles vão ter que chegar a uma temperatura em comum. Então nós temos que ler aqui o seguinte, ó. A temperatura, eu vou ter uma variação aqui de 180 menos 80, que vai dar 100 graus Celsius. Isso aqui, ó, no bloco 1. Agora, no líquido 2, eu vou ter também uma variação de temperatura de 60 menos 0. Aqui é 0. Então vai dar 60 graus Celsius. Ao mesmo tempo, eu vou ter uma variação de quantidade de calor. Daqui a aqui, eu terei, ó, daqui a aqui. Então corresponde 5.000 joules. Já daqui a aqui, que é o 2, eu terei 9.000 joules. Então aqui eu tenho momento de resfriamento do bloco. E aqui eu tenho momento de aquecimento do líquido. Então anotem isso aí na apostila de vocês. Vamos aos cálculos. Então vamos resolver então a partir da curva 1 e depois a partir da curva 2. Então na partir da curva 1 nós temos o bloco que está resfriando. O bloco ele não muda de estado físico, então é calor sensível. Aqui nós vamos substituir por capacidade térmica, porque é um bloco de metal. Então capacidade térmica. O problema não me fala a massa e nem o calor específico, então eu vou trabalhar com capacidade térmica. Então readequando a fórmula. Capacidade térmica vezes variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor, então, no bloco 1? 5.000 joules. A capacidade térmica eu não tenho, mas eu já tinha calculado também a variação de temperatura. Então, que foi de 180 a 80, 100. Então, nesse caso, eu posso fazer o seguinte, passar o 100 para o outro lado, dividindo. Então, C é igual a 5.000 dividido por 100. Posso cortar. Então, a capacidade térmica é igual a 50 joules por grau Celsius. Vamos agora calcular
na curva 2. Então aqui eu vou chamar de quantidade de calor 1, quantidade de calor 2. A mesma lógica. O líquido, ele tem uma variação de temperatura de 0 a 60, mas ele continua líquido. Então aqui eu tenho também capacidade térmica, porque ele não me fala a massa nem o calor específico desse líquido. Então, vou chamar aqui de Q1. Então, a quantidade de calor 2 foi 9.000 vezes C. Aqui eu tenho que foi de 0 a 60. Então, 60 menos 0, 60. Então, C é igual a 9.000 dividido por 60. 900 dividido por 6. 6 vai dar 1. 3, 30, 5. Então, C é igual a 150 joules graus Celsius. Agora eu vou pegar esses dois resultados, vou chamar aqui de capacidade 1, capacidade 2, e vou jogar isso no restante do cálculo que eu vou apagar e vou continuar. Então, continuando a conta, eu sei que o sistema, quando ele é isolado, eu somo os dois e vou igualar a 0. Só que essa quantidade de calor 1 aqui, nós achamos a capacidade térmica, que ficou capacidade térmica 1 vezes a variação de temperatura, porque lá no enunciado ele fala que o líquido vai estar a 20 graus e o bloco a 100 graus, mais a capacidade térmica 2 vezes a variação de temperatura. A capacidade térmica 1, nós encontramos que foi 50. Como eu não sei a temperatura final, eu vou chamar ela de X. A inicial, ele me dá lá que o bloco vai estar a 100 graus. Aqui foi o bloco ficou com 50 joules por grau Celsius. Então aqui vai ficar 50 vezes a temperatura final menos 100, que é a inicial que ele fala lá no enunciado do problema. Mas já o líquido, nós encontramos que ficou 150. Também eu não sei a temperatura final, e lá no enunciado ele diz que é 20. Tudo isso é igual a 0. Vamos continuar então a conta. 50x, 5.000, 150x, 15 vezes 2, 30, 3.000. Então aqui eu posso pegar e somar os dois, vai dar 200x. E aqui eu posso somar os dois, vai dar menos 8.000. Passo 8.000 para o outro lado. E o 200 eu divido. 80 dividido por 2, como é uma temperatura, 40 graus Celsius. Então veja bem, quando o gráfico mostra que os dois foram juntos dentro de um compartimento isolado da temperatura ambiente, aqui a gente vê que os dois vão ficar numa temperatura final de 40 graus Celsius. Aulas 14 e 15, Sistema Termicamente Isolado, Exercícios. Enem, Calor e os Fenômenos Térmicos. Nessas aulas, lembrando, número 1, Sistema Termicamente Isolado. O somatório das quantidades de calor tem que dar 0, que implica que a quantidade de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2, mais a quantidade de calor de vários corpos, mais a quantidade de calor do calorímetro, tem que dar 0. Número 2, equilíbrio térmico. Quantidade de temperatura final do corpo 1 é igual à temperatura final do corpo 2, que é igual à temperatura final de N corpos que estiverem juntos, que é igual à temperatura final do calorímetro, que é igual à temperatura de equilíbrio. 3. Quantidade de calor trocado por um calorímetro. Quantidade de calor do calorímetro, que é igual à capacidade térmica do calorímetro, vezes a variação de temperatura. Observação. Calorímetro ideal ou com capacidade térmica desprezível, se a quantidade de calor do calorímetro é igual a 0. Em classe. Número 1. Caiu no Enem. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente.
mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente, para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de corridos 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Tipo A. Variação de temperatura. O líquido perde 10% da sua temperatura, que é o ideal. Tipo B. Entre 10% a 25% de perca de temperatura. Letra C. Entre 15% e 40% de temperatura. Letra D. Entre 40% e 55% da temperatura. Letra E. Maior que 55% da temperatura. Atribuir uma categoria ao modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus e outra a 40 graus, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa termicamente fechada? Letra A, letra B, B, letra C, C, letra D, D, ou letra E, E. Então vamos resolver o exercício 1 da aula 14 e 15. Aqui no enunciado do exercício 1, ele fala sobre os tipos de garrafa. O tipo de selo A significa que depois de 6 horas, o líquido que está dentro dela, ela perde apenas 10% da sua temperatura. Já o B significa que perde de 10 a 25% da temperatura. O C, de 15 a 40% da temperatura. O D, de 10 a 55% da temperatura. E o E, maior que 55%, ou seja, perde muita temperatura depois de 6 horas o líquido estando ali vedado. Vocês sabem que uma garrafa térmica é uma garrafa adiabática. O que significa isso em física? Ela é uma garrafa que não permite que a temperatura interna seja trocada com a temperatura externa. Então, quando você coloca alguma coisa fria dentro de uma garrafa térmica ou quente, você quer que ele se mantenha aquecido ou frio por um determinado tempo. O tempo ideal é que seja até 6 horas. Vamos então calcular qual dos selos seria ideal quando eu colocar uma água fria a 10 graus com uma água quente a 40 graus. Depois de 6 horas, qual é a porcentagem que eu vou perder de temperatura? Aí nós vamos identificar o selo. Então nós vamos analisar que o problema me dá o seguinte. Massa de água fria, o problema me diz que é 1/3 do líquido. Então M/3. Massa de água quente, o problema me diz que é 2/3 do líquido. Essa massa de água fria, ela vai estar entrando com a temperatura de 10 graus. E a massa de água quente vai estar entrando com a temperatura de 40 graus. No final, a temperatura vai ter que ficar com 16 graus. Então vamos continuar aqui nosso problema. Eu vou juntar a quantidade de água quente mais a quantidade de água fria. Com o sistema isolar, tudo isso vale 0. Aí eu pergunto para vocês, o calor vai ser sensível ou latente? A água fria com a água quente, as duas águas vão continuar em temperaturas diferentes, mas o calor é sensível. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Bom, o problema me diz que a massa da água quente, ela é 2/3. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura, ela me diz que a temperatura de equilíbrio, e ela entra a 40 graus. Então, temperatura de equilíbrio menos a inicial. A inicial, a água quente, ela entra com 40 graus. Aqui me diz que é 1/3. Calor específico é 1. Então, temperatura de equilíbrio
E essa água aqui, no início ela entra a 10 graus. Então vamos resolver essa primeira parte do exercício. Então por enquanto a gente não vai usar a temperatura 16 graus. Nós vamos deixar ela para usar depois que nós fizermos a conta. Vamos aqui então. 2m vezes aqui menos 80m aqui m e aqui o que eu posso juntar os dois? Então aqui também eu posso juntar 2 mais 1, 3m. Como os dois têm o mesmo denominador, ele prevalece. Eu não vou somar 3 mais 3, 6. Não é isso. Então eu juntei os dois, agora vou juntar os dois. Menos 80 com menos 10, menos 90. Como os dois também têm o mesmo denominador, eu repito. 3 dividido por 3. 90 por 3. Eu não devo cortar o M aqui, mas eu posso cortar se eu mudar o 30 de lugar. Então, M, temperatura de equilíbrio, é igual a 30 de massa. Agora eu posso cortar. Então, a temperatura de equilíbrio entre as águas vai ser de 30 graus Celsius. Então, veja bem, gente. Aqueles 30 graus é na hora que eu junto a água quente com a água fria dentro da garrafa térmica. Os 16 graus que o problema me fala aqui não é a temperatura de equilíbrio. É a temperatura que tem que estar a água depois de 6 horas, quando eu abrir ela. Então a água vai ficar lá dentro, as duas águas, fria e quente, e depois de 6 horas eu abro, tem que estar com 16 graus. Compreenderam? Então vamos calcular agora. Módulo. Vamos calcular então o módulo da variação de temperatura. Então, módulo da variação de temperatura. Por que módulo? Não me interessa a temperatura vai ficar positiva ou negativa. Eu quero só o valor absoluto dela. Então, eu tenho... Qual é a fórmula da variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final menos inicial. Qual é a temperatura final que eu desejo? 16 graus. Qual é a temperatura, então, de equilíbrio das duas? Que vai ser inicial nesse caso, que eu calculei anteriormente. 30. Então, quanto que dá 16? Quanto que dá 16 menos 30? Negativo 14. Só que isso é modular. Então, a variação de temperatura será 14 graus. Não me interessa que é 14 negativo. A variação de temperatura é 14 graus. Depois de 6 horas. Então, vamos calcular a variação percentual. Porque os selos são dados em porcentagem. Para eu calcular isso, eu vou então pegar a variação da energia e dividir pela temperatura de equilíbrio. Então a variação deu 14 graus. E a variação de equilíbrio, 30. 14 dividido por 30. 14 dividido 30? Não. Então 0, ficou 140. Agora 14 por 3, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 140 menos 120, 20. A vírgula me dá direito a mais um 0. Então, 6 vezes 3, 18. Então, de novo, 20. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica simples. 0,46
Posso então arredondar para 0,47. Vezes 100, coloco o símbolo de porcento, 47%. 47% está entre 40% e 55%. Então o tipo de selo é D. Número 2. Em uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 80 cals por grau Celsius, a M gramas de água a 60 graus, em equilíbrio, termicamente com o recipiente. Nesse sistema são adicionados 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama-grau Celsius. Calor específico do gelo, meia caloria por grama-grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Vamos então resolver o exercício 2 agora. No exercício 2, que a gente tem uma garrafa térmica, onde eu coloco gelo e água. Então o sistema é termicamente isolado. Então vamos analisar. Eu tenho gelo, eu tenho água e eu tenho o recipiente. No final, tudo isso vale 0. Agora, olha como que é interessante isso aqui. Para eu conseguir resolver esse problema, com todos os dados que ele me dá, eu tenho que analisar quais foram as situações de estado físico que aconteceram. O gelo, ele entrou como gelo, calor sensível do gelo, aí ele se derreteu, calor latente do gelo, e depois ele virou água, calor sensível da água. Então aqui eu tenho 3 situações. Ele entra em calor sensível de gelo, calor latente da água, é o momento que ele vai se derretendo de difusão de gelo em água, e depois se transforma em água. Então veja bem, ele entra a 0 graus e permanece a 0 graus fazendo essa mudança de estado. Vai aquecendo, fica a 0 graus, mudando e continua a 0 graus até ele todo derreter. Aqui, a água entra somente em calor sensível da água. E o recipiente, ele não é calor sensível, mas ele é capacidade térmica. Capacidade térmica. Então vamos agora mudar as fórmulas. Eu já li o processo físico que acontece, de mudanças de estado, de latência e calor sensível. Agora vamos colocar as fórmulas. Qual é a fórmula do calor sensível? Massa, nesse caso do gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. Aqui, calor latente, massa do gelo, vezes a latência do gelo. Mais o gelo se transformou em água. Massa da água, vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura da água. Isso, as 3 fazem parte só do gelo. Agora vamos aqui. Mas a água, ela já entra no estado líquido, não tem variação de estado físico, é calor sensível. Mas a capacidade térmica do recipiente, que é a garrafa térmica, que é C vezes variação de temperatura do recipiente. Tudo isso vale 0. Agora vamos apagar e vamos fazer a conta. A gente vai dar uma conta bem grande. Então, a massa do gelo, segundo o enunciado, são 200 gramas. Então, 200. O calor específico do gelo é 0,5. Cuidado para não confundir com o da água. Agora aqui eu tenho uma variação de temperatura. Então eu vou ter que o gelo, ele entra na caixa com menos 20 graus, porém ele se transforma, ele começa a mudar de estado físico a 0 grau. Então, temperatura final 0 menos 20. Então vejam, 0 grau é quando ele começa a se fundir. E ele entrou a menos 20. Então, temperatura final menos a inicial. Mais, massa do gelo continua 200. Calor de latência do gelo, 80. Agora, qual é a massa da água? A massa da água é 200, porque o gelo vai derreter e vai continuar sendo água. Calor específico da água, 1.
Variação de temperatura. Então veja bem, eu tenho que o ponto de equilíbrio é 10 graus. Então, final 10 graus e a água a 0 graus, porque ela está se derretendo a 0 graus. Então 10 é final, menos 0 graus. Eu já fiz aqui, aqui e aqui. Mais. Então eu tenho massa da água, que eu quero descobrir, calor específico. Agora veja bem essa temperatura aqui. No final eu quero que ela saia com 10 graus. E lá no enunciado, me diz que ela entrou com 60 graus. Então 10 menos 60. Bom, então a capacidade térmica do equipamento, ele fala bem, ó, uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 80 cals. Então, ó, não confunda esses 80 com esse 80 aqui de latência do gelo. Então 80 vezes a variação de temperatura, que vai ser a mesma. Ó. 10 menos 60. Por que é a mesma? Porque a água ela finaliza com 10 graus e entra com 60 graus. Então eu considero o conjunto fechado. 10 graus é o final e ela entrou com 60. Então final menos inicial. Tudo isso vale 0. Então aqui, 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 20. Mais 200 vezes 80. 16 mil. Mais 200 vezes 10 menos 0, 10. Mais massa de ar, que eu quero descobrir, vezes 10 menos 60, negativo 50. Mais 80 vezes 10 menos 60, negativo 50. Tudo isso é igual a 0. Aqui vai dar 2.000, que continua 16.000. Aqui vai dar 2.000. Aqui vai dar menos 50 massas de ar. Então aqui eu tenho um joguinho de sinal. Mais vezes menos, menos. 80 vezes 50, 4.000. 2.000 mais 2.000, 4.000. Mais 16.000, 20.000. Tira 4.000, 16.000. Menos 50 massas de ar, que é igual a 0. Então, menos 50 massas de ar é igual a menos 16.000. Massa de ar é igual a menos 16.000 dividido por 50.000 negativos. Menos dividido por menos dá mais. Então, eu posso cortar um zero em cima com um zero de baixo simplificando. Ficou 1.600 dividido por 5. Então aqui vai ficar positivo. Olha, a massa jamais pode dar negativa. A temperatura sim, mas a massa não. Então aqui, 5 vezes 3, 15. Baixo 0, fica 10. 5 vezes 2, 10. O 0 eu baixo ali. 320. Como é massa, gramas. Então eu terei que colocar 320 gramas de água dentro do sistema. Número 3. Em uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 60 cal por grau Celsius, a M gramas de água a 20 graus Celsius, em equilíbrio térmico com o recipiente. Nesse sistema são adicionados 500 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine a quantidade máxima de água para que no equilíbrio térmico haja apenas gelo no interior da garrafa térmica. Pessoal, então vamos resolver agora o exercício 3. Quando a gente percebe que no final do exercício, o autor ele quer que fique somente gelo dentro da caixa, correto? Então a quantidade máxima de água que o sistema pode receber para que no equilíbrio térmico haja apenas gelo no interior da garrafa, corresponde ao caso em que esse gelo esteja a 0 graus Celsius. Então, dessa forma, nós vamos ter um sistema isolado, onde a temperatura de equilíbrio vai ter que ser 0 graus. Então, vamos resolver esse probleminha aí. Então, o sistema é formado assim: quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da água
mas a quantidade de calor da garrafa, tudo isso tem que dar zero. Aqui vai ser o calor sensível do gelo. Massa do gelo vezes calor específico do vezes a variação de temperatura. Então, esse gelo ele vai se derreter em água. Só que no final nós temos que entender que não é para ficar água, é para ficar gelo. Então, vai ter que ser calor sensível da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais o gelo que vai se transformar, calor latente, porque essa água vai se transformar em gelo, calor de solidificação, mais a capacidade térmica da garrafa. Então a massa do gelo são 500 gramas. Calor específico do gelo 0,5. E a variação de temperatura. A gente percebeu então que vai ter que ficar a 0 graus, que a gente falou lá no início do problema. Então 0 menos, e a temperatura inicial é menos 20. Como no final a gente quer apenas massa de gelo, essa água vai se transformar em gelo, então eu vou colocar apenas massa. O calor específico nesse caso, 1. E como ele vai se transformar em gelo, menos 20, menos 0. Mais a massa do gelo, também não sei. O calor latente do gelo, ele não vai ser positivo nesse caso, ele vai ser negativo porque está sendo solidificação, menos 80. Capacidade térmica do aparelho são 60 vezes, nesse caso, a temperatura que vai ficar o gelo, menos 20. Igual a 0. Então, 500 vezes 0,5 dá 250. Menos 20, 20. M vezes 1, M. Vezes menos 20. M positivo vezes menos 80 M. 60 vezes menos 20. Tudo isso é igual a 0. 250 vezes 20 vai dar M vezes menos 20 M. Menos 80 M. 60 vezes menos 20, menos 1.200. Que é igual a 0. 5.000 menos 1.200, 3.800. Menos 20 com menos 80, menos 100M. Que é igual a 0. Pode passar, então, o 3.800 positivo, volta para o outro lado negativo. Multiplico os dois por menos 1. M é igual a 3.800 dividido por 100. M é igual a 38 gramas. Número 4. Aplicar Minas Gerais. Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Em um recipiente termicamente isolado, de capacidade térmica de 40 graus Celsius, na temperatura de 25 graus Celsius, são colocados 600 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Uma garrafa parcialmente cheia, contendo 2 litros de refrigerante, também a 25 graus Celsius, sob pressão normal. Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível e o refrigerante com características semelhantes às da água, isto é, calor específico na fase líquida 1 cal por grama-grau Celsius e na fase sólida meio cal por grama-grau Celsius, calor latente de fusão de 80 cal por grama, bem como densidade absoluta na fase líquida igual a 1 grama por centímetro cúbico. A temperatura final de equilíbrio térmico do sistema em graus Celsius é: letra A, menos 13 graus Celsius, letra B, 0 graus Celsius, letra C, 3 graus Celsius, letra D, 5 graus Celsius. Na aula 15, a atividade 4 vai ficar como tarefa, trabalhinho trabalhoso de física. Vocês vão resolver e vão mandar para mim uma foto bem legível da atividade resolvida em caderno, tá certo? Então isso vai valer alguns pontinhos para poder acumular na nota de vocês. Então a atividade 4 vale como trabalho. Além disso, vocês devem fazer as tarefas mínimas e complementares no plural. Bons estudos!